Olá, garotada da Escola Poeta Costa Silva. Eu quero mandar um abraço pro oitavo A, pro oitavo B, nossa primeira aula durante a quarentena. Vou revisar com vocês o assunto de revoluções inglesas, ser o mais direto possível. Então, o que é uma revolução? Revolução é uma mudança radical na sociedade, vai acabar impactando a esfera social, religiosa e econômica, tá bom? Então, vamos entender com o processo revolucionário. Vamos ter a Guerra Civil de 1642 a 1648, vamos ter em 1649 a 1658 a questão da República, instituída por Oliver Cromwell. Vamos ter a restauração da monarquia em 1660 e em 1678 vamos ter a Revolução Gloriosa. Então vamos lá. Mas o que foi que... Qual foram os motivos que levaram a acontecer a Revolução em 1642? Vamos lá. O motivo que levou a acontecer a Revolução em 1642 foi simplesmente porque, vamos lá, a Revolução acontece gradualmente, né, do dia para a noite. Na Inglaterra se tinha a implantação de uma monarquia absolutista. Na monarquia absolutista você não pode questionar o rei. O rei ele é escolhido por Deus, né, a questão da teoria do direito divino. Então na Inglaterra se tinha uma monarquia absolutista, que era o regime político da época. Qual é o regime político de hoje do nosso país? Vemos uma república, tá bom? Então vamos lá. Então tem as dinastias, primeira dinastia Tudor, né, inaugurada ali com Henrique VIII que vai romper com a Igreja Católica, vai criar uma nova religião, a religião anglicana, o anglicanismo. Então o último rei da dinastia Tudor foi Elizabeth I, que vai morrer ali em 1603, né? Então ela foi uma boa governante, governou de forma conciliadora. Como era a sociedade no período das revoluções inglesas, né? Como era a sociedade na Inglaterra? Então, se tinha uma camada social muito importante, a burguesia. Quem são os burgueses? Que tem dinheiro, galera, tá bom? Então, a burguesia tinha a questão da gentry, né? Que era uma pequena nobreza rural, tinha os homens, que era pequenos proprietários rurais, né? Então, como eles trabalhavam? Eles trabalhavam, vendiam tecidos, alimentos, lã, né? Então, eles adotaram na época a questão chamada política de cercamento, cercar as terras, como o próprio nome diz. Então, por que cercar essas terras? Por que adotaram esse política de cercamento? Para a criação de ovelhas, tá bom? Isso vai ser ruim para os camponeses. Os camponeses vão perder suas terras, então vão acabar tendo a migração. O pessoal que estava no campo foi para a cidade, né? Não tinha mais terras no campo, estava tudo cercado para a criação de ovelhas, então migraram para as cidades. Então, em 1603, a Rainha Elizabeth vai morrer, infelizmente, e inicia-se uma nova dinastia, dinastia Stuart, iniciada ali com Jaime I, que vai se legitimar no poder, né, vai dizer que tinha o direito divino, foi escolhido pelo próprio Deus para governar. Então, você não questiona alguém que é escolhido por Deus, né? Então, você tinha essa teoria do direito divino. Então, vamos ver alguns conflitos entre o rei e o parlamento. Então, vamos entender como era a sociedade. Então, temos o rei. Quem apoiava o rei? A nobreza, os nobres, né, os babões ali do rei e a alta burguesia, né? Tinha alguns burgueses que apoiavam ele, mas só aqueles que eram beneficiados pelo rei. Então, qual era a religião desse pessoal que apoiava o rei? Era o anglicanismo e o catolicismo, né? Porque o anglicanismo e o catolicismo colocam o rei como chefe das religiões. Então, o parlamento era se tinham pessoas que eram contra o rei. A burguesia, principalmente os burgueses mais pobres também, né? Vamos ter o gentry, o homem, né? Os proprietários rurais e a nobreza rural. Qual era a religião do parlamento? Tinham presbiterianos e os puritanos, né? A religião da burguesia era o puritanismo e o presbiterianismo. Então, basicamente, é como se fosse hoje os católicos e os evangélicos, tá? Era a camada protestante aí na área. Então, o sucessor de Jaime I foi seu filho,
Carlos I. Só que Carlos I não tinha o mesmo moral do seu pai. Ele também criou impostos, tentou aumentar impostos. Só lembrando que já em primeiro vai dissolver o parlamento. Quem mandava era ele, não precisava de opinião de ninguém. Então ele dissolveu o parlamento. Já Carlos I, ele vai fazer a mesma coisa do seu pai, só que ele não tinha o mesmo moral e não vai ser muito legal. Por quê? Carlos I ele queria a opinião do parlamento para aumentar impostos, só que vão se negar a aumentar esses impostos e Carlos I vai fazer igual ao seu pai, vai dissolver o parlamento, né? Não quero a opinião dele. Só que vai acontecer o quê? Briga, né? Em 1642 vai ter uma guerra entre o parlamento, né? A Câmara dos Comuns e o rei, né? A Câmara dos Lordes. Então, consequência disso, Carlos I é decapitado. Carlos I vai perder sua cabecinha, vai morrer ali em 1645, vai ter a sua derrota definitiva. Quem vai liderar essa revolta, né, foi chamada Revolução Puritana, ou Revolução ou Guerra Civil, quem vai liderar vai ser Oliver Cromwell. Oliver Cromwell vai acabar vencendo a batalha, né, vai instalar uma república posteriormente à derrota do rei. Então, que vai ser quem vai acabar liderando a Inglaterra, quem vai acabar liderando todo aquele processo, né? Logicamente vai ser Oliver Cromwell. Então Oliver Cromwell vai criar uma república, tá? Vai criar os atos de navegação, vai ser muito importante seu governo. E os atos de navegação colocariam um exclusivismo, né? Marítimo por parte da Inglaterra. Por quê? Através dos atos de navegação, todo produto que vinha para a Inglaterra tinha que vir em navios ingleses. Então isso vai fortalecer o comércio marítimo da Inglaterra. Então a Inglaterra vai acabar alcançando o patamar e o título de Rainha dos Mares. Então isso vai ser interessante e importante lembrar. Então ele vai acabar tendo seu cargo hereditário. Só que Oliver Cromwell não vai fazer diferente de Carlos I. Por quê? Porque ele vai acabar criando uma ditadura, né? O sucessor de Oliver Cromwell vai ser Richard, né? Então Richard ele passa pouco tempo no poder, porque vai ter dois grupos que vai criticar bastante esse governo, igual está sendo criticado o governo Bolsonaro aí. Então vai ter dois pessoalzinhos que vai criticar bastante esse governo, os niveladores e os cavadores, né? Os levelers e os teachers. Então os niveladores eles queriam direitos, queriam que a Câmara dos Comuns, né, tivesse o mesmo tratamento da Câmara dos Lordes, né, que todo tivesse igualmente o mesmo tratamento. Já os cavadores queriam terras, queriam que fossem repartidas as terras da igreja com todo mundo. Eles queriam a reforma agrária. O que é a reforma agrária? Dá terras para todo mundo, né? Todo mundo tem a mesma quantidade de terras. Então, como tinha todos esses protestos contra Richard, o parlamento vai acabar tirando Richard do poder e vai assumir e vai ter a volta da monarquia absolutista, né? Vai ter a volta do governo Stuart. Então quem vai assumir vai ser o filho de Carlos I, né? Quem era o filho de Carlos I? Carlos II. Então Carlos II vai assumir, vai governar até sua morte. Carlos II vai falar que tinha um direito divino, né, de governar, escolhido por Deus. Então, com a sua morte, quem vai assumir vai ser Jaime II. Jaime II tentou fazer a mesma coisa com seu irmão, adotar o mesmo modelo, só que ainda vai tentar criar uma aliança com um dos reis mais importantes da Europa, que era Luís XIV. O parlamento não vai gostar muito disso, porque apesar de ter a volta da monarquia absolutista, mas não poderia ser como era antes. A burguesia já tinha alcançado direitos, né? E uma vez alcançados, não queria perder. Então, vão acabar tirando Jaime II do poder, ter sido deposto. Então, quando o exército estava vindo para prender Jaime II, ele mesmo renuncia, né? E vão agora colocar outro governante no poder, que agora vão ter início da Revolução Gloriosa. O que foi a Revolução Gloriosa? Foi simplesmente colocar um novo rei no poder, que foi Guilherme de Orange. Porém, agora não seria mais uma monarquia absolutista, seria uma monarquia parlamentarista e assim até hoje. Então, para o príncipe Guilherme de Orange assumir, ele teve que assinar o Bill of Rights. Então, com o Bill of Rights, o rei governaria
ele de fato não teria o poder. Quem teria o poder seria o parlamento, né? E como é assim até hoje na Inglaterra. Então vamos ter uma frasezinha: o rei reina, mas não governa. Ele pode até reinar, mas quem vai fazer as leis vai ser o parlamento. Então, o que foi a Revolução Inglesa? Basicamente foi a tirada de uma monarquia absolutista para instalar uma monarquia parlamentarista, né? Teve todo um processo, teve todos os fatores que levaram a chegar a isso, tá? Então teve a criação do Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos, que foi inspirado ainda num documento criado lá na Idade Média, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado.